Amém, glória a Deus. Então, se eu fiz a prova da fonética no primeiro bimestre, se eu fiz a prova da fonética, não importa quantos pontos, se eu peguei 5 ou 6, não quero saber, eu quero a minha nota. Se eu fiz a língua inglesa 1, de fevereiro até em abril, entreguei o meu trabalho, eu quero a minha nota. E as 3 matérias, entreguei o trabalho, tudo direitinho, eu quero a minha nota. Eu estou dentro do meu direito, eu quero a minha nota lançada no 3º semestre do histórico escolar. Amém? Então vamos passar para a cerimônia 4, ofício. Ordem do programa é deixada a critério do ministro. Uns começam com a leitura de partes selecionadas da Sagrada Escritura, outros com oração e ainda outros com reminiscência oportuna de exemplos bíblicos. Há quem omita tudo isso no princípio e o reserve para o final. Uns oram no princípio e também no final. O melhor é que cada ministro determine desde o princípio a forma de cerimônia que vai empregar de acordo com os que os noivos preferirem. Antes de realizar a cerimônia religiosa, o ministro deve verificar se os noivos já cumpriram com os requisitos da lei civil. O Pai Nosso opcional, instituição do casamento. Os noivos, o homem e a mulher, permanecerão de pé perante o ministro e as testemunhas. Dirigindo-se à igreja, o ministro dirá: a Bíblia declara que o matrimônio é um estado honroso instituído por Deus, quando o homem ainda era inocente, antes que pecasse contra seu Criador e fosse expulso do paraíso. A instituição do casamento casamento por Deus, foi uma concessão sábia e benéfica para guardar a ordem. Falando sobre o casamento, o apóstolo Paulo diz que é bom que o homem não toque na mulher. Está escrito lá em Coríntios. É bom, pelo presente momento que nós passamos, vou falar sobre o casamento aqui, que o homem não toque na mulher. Mas por causa da prostituição, que cada um tem a sua mulher. Isso está escrito em Coríntios, uma das cartas de Coríntios, agora eu não sei se é 2º ou 1º. A gente vai procurar aqui. Eu acho que é em 1 Coríntios. Ele fala sobre o casamento. Na 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 7. Vamos falar sobre o casamento. Ora, quanto às coisas que 1 Coríntios capítulo 7, o tema é o casamento. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. E cada uma tem o seu próprio marido. Por causa da prostituição, eu tenho que ter o meu marido e o marido tem que ter a esposa dele. O marido pague à mulher o que lhe é devido. E da mesma sorte a mulher ao marido. Amém? Pague, ele deve pagar a nós o que é lhe devido. A mulher não tem poder sobre o seu corpo. Nós, que somos casadas, nós não temos poder sobre o nosso corpo. Eu não tenho poder sobre o meu corpo. Diz a Bíblia. Quem que tem esse poder? Não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-nos a mulher. Né? Mas tens a mulher. Não vos desfraudei uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. Depois, ajuntai-vos outra vez para que... Aí entra o Satanás aqui, o tentador, né? Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Porém, digo isto, como que por permissão e não por mandamento,
Contudo, gostaria que todos os homens fossem como eu mesmo. Como que era o apóstolo Paulo? Ele não tinha casado. Ele era uma pessoa que não tinha casado. Ele não optou pelo casamento, porque ele optou pela vida de solteiro, porque assim ele tinha mais dedicação, mais horas e horas e horas pensando no reino de Deus, na palavra de Deus, no jejum. Porque quem casa, a Bíblia diz que o homem e a mulher, o homem e a mulher casa, quando ele casa, ele pensa nas coisas do homem, da mulher, como agradar a mulher. E o apóstolo Paulo, a pessoa que é solteira, ela pensa só nas coisas de Deus. Nós não pensamos só nas coisas de Deus. Tem hora que nós estamos pensando no marido, orando pelo marido, enfim. O marido pensa na gente, etc. Não vos defraudei uns aos outros, senão por um consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar depois, ajuntai-vos outra vez, eu já falei, Satanás não vos tente. Porém, digo isso como que por permissão, não por mandamento. Contudo, gostaria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outro. Então, o casamento é um dom de Deus. Quem vive solteiro, os padres, a Igreja Católica, os padres não casam. Não casam. O pastor já é permitido casar. Mas os padres, a Igreja Católica, os padres têm ali uma dedicação integral à obra de Deus. Porque eles seguem o exemplo do apóstolo Paulo. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhe é bom se permanecer como eu. Mas se não pode conter-se, case-se, pois é melhor casado que abrasar-se. Todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, o próprio Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar. Porém, se eu me apartar do meu marido, eu devo casar com outro homem? Não. O Senhor quer que eu não me aparte do meu marido. Porém, se isso acontecer, é briga, contenda, uma traição, etc. Alguma coisa muito grave, um adultério, uma infidelidade, acontece entre os dois e que muita desarmonia, briga, falta de perdão, falta disso, falta de compreensão, falta daquilo, uma série de situações que levam, falta de amor, falta de carinho, falta de apreço, falta tudo naquele casal, falta diálogo, falta união, falta harmonia, enfim. Que levem eles a ser desunião, desunidos, são egoístas, são avarentos, são desonestos, são isso, são aquilo, porque são duas pessoas com gênios totalmente diferentes, dois mundos diferentes que se resolvem unir. E aí ninguém aguenta. Nessa missão de casamento, ninguém aguenta. Tem que existir muito amor, muita compreensão, muita união, muita renúncia. A mulher tem que ser submissa ao marido, o marido tem que amar a mulher. Porém, se a mulher vier se apartar do marido, ela não tem que casar. Procurar logo outro? Não. Tem que ficar. Digo, porém, aos solteiros, aqui eu já li. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. Tem que se reconciliar com aquele marido, que ela viveu 10 anos, 20 anos, 30 anos, 5 anos. Vai lá e se reconcilia com ele. Perdoa ele. Ele ainda gosta dela? Ela ainda gosta dele? Foi por causa de uma briguinha? Foi por causa disso ou alguma coisa? Mas ainda sente ainda nutre algum sentimento um pelo outro? Ainda tem uma ligação forte? Então, nada melhor do que fazer uma reconciliação. Perdoar. Perdoa. Eu te perdoo, fulano, tu me perdoa, vamos se unir de novo, vamos tentar de novo. Essa é o que Deus manda. E que o marido não deixe a mulher. O marido não tem que deixar a sua mulher.
Geralmente é porque o marido quer fazer uma coisa, a mulher quer fazer outra, a mulher quer fazer uma coisa, o marido quer fazer outra e não entra em acordo. O marido vai para um lado, a mulher vai para o outro. Não pode ser assim. Os dois têm que seguir uma linha reta, um caminho certo. Tudo combinado, tudo planejado. Vamos fazer. Quando o marido resolve fazer tudo sozinho e não consulta a mulher, ele está totalmente violando, está totalmente... E a mesma coisa a mulher. Vai, faz não. Tem que consultar o marido. Olha, vou fazer isso. Tu concorda? Tu dá o teu aval. Se ele disser não, não. Aí, se por acaso ela quiser alguma... Ela tem que orar a Deus, pedir a Deus que é quebrando de coração do marido. O marido também, quando ele quer fazer alguma coisa, vou consultar a esposa. Aí a esposa vai dar lá o seu aparecer, vai dar seu conselho e sua opinião. Porque geralmente Deus usa também a esposa. Aí ele pega, não, ela não quer, vou fazer assim mesmo. Então, existem esses conflitos, isso não é de Deus. Os dois têm que andar de mãos dadas. Na construção de uma casa, por exemplo. Eu quero fazer ali um quarto, quero fazer ali um muro, assim, assado. Vou lá com o marido, fulano, eu quero assim. Não, quero. Geralmente o marido, por amor a Deus, amor a fulano, ele submete para agradar a esposa. Tem coisa também que a mulher também não tem sentido, é tudo com o pé no chão. E aí a gente tem que acatar as ordens de Deus. Acatar as ordens de Deus. Amém? Mas aos outros digo eu não, Senhor, se alguém, irmão, tem mulher incrédula, tem aquele crente, aquele irmão casado com uma mulher incrédula, ela não crê em Deus, não crê em Jesus. Não crê, não acredito no que tu fala, no que tu... Eu não acredito, eu sou incrédulo. Pode falar o dia todinho aí, pra mim não vai adiantar. Ela é uma incrédula. Ele é um incrédulo, ele não crê. E ela, mas mesmo assim eles consentem habitar um com o outro. Consente. Eu sou incrédulo, mas não quer dizer que eu não vou deixar de te amar. Não vou deixar de gostar de ti. A Bíblia diz, se ela consente habitar com ele, não a deixe. Não é para deixar. E se alguma mulher tem marido incrédulo, ele consente habitar com ela, não a deixe. Pois o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, mas agora eles são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Se ele se apartar, deixa ele embora, aparta-se. Nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Deus o chamou para a paz. Como sabeis a mulher salvará o teu marido? Ou como sabeis o marido salvará a tua mulher? Assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. Foi alguém chamado estando incircuncidado? Não se circunde. A incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um permaneça na situação em que estava quando foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupe com isso. Se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião, pois o que é chamado pelo Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Da mesma maneira, também os que é chamado sendo livre, escravo é de Cristo. Foste comprado por um bom preço, não vos façais escravos dos homens. Irmão, cada um permaneça diante de Deus no estado em que foi chamado. Geralmente o esposo não quer fazer a vontade da esposa. A esposa quer isso, mas ele não quer fazer. Geralmente também a esposa não quer fazer a vontade do marido. O marido quer uma coisa e ela não faz. Aí fica nesse conflito. Ora, quanto às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, deixo, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Acho que é bom por causa da presente crise. Veja que naquele tempo já existia uma crise no casamento. O homem permaneça assim como está,
Estás ligado à mulher, não busques separar-te. Estás livre de mulher, não busques casamento. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais padecerão tribulação na carne, e eu quisera poupar-vos. Isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que os que são casados sejam como se não fossem. Os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem. Os que usam deste mundo como se dele não abusassem, pois a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que estivesse livres de cuidado. Os solteiros cuidam das coisas do Senhor, e como há de agradar o Senhor. Mas o casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar sua mulher. Está dividido? A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o marido. Digo isto para o proveito vosso, não para vos enredar, mas para o que é decente, para vos dedicardes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém pensa que trata indignamente a sua filha, se tiver passado da flor da idade, e se for necessário que faça o que quiser, não peca, case-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas tendo domínio sobre a própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a virgem, sua filha faz bem, de sorte que o que dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei enquanto seu marido viver, mas se falecer o marido, a mulher casada fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Um evangélico, um crente. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer. Então ele diz, eu sou casado, meu marido morre, falece, eu estou livre para casar com quem eu quiser, contanto que seja um evangélico, um crente igual a eu. Todavia, ele diz, melhor, mas no parecer do apóstolo Paulo, melhor que eu fique viúva. Por quê? Porque o casamento, como eu já disse, o relacionamento a dois é muita tribulação. Porque são duas pessoas com gênios diferentes. Um quer uma coisa, o outro quer outra. Um tem vontade, o outro tem outra. Tá entendendo? São dois mundos, dois universos totalmente diferentes um do outro. Tá entendendo? Então, nós temos que orar, pedir muito a Deus. Será, porém, mais bem-aventurado se ficar assim, segundo o meu parecer. E também eu penso que tem o Espírito de Deus. Amém? Esse é sobre o casamento. Capítulo 7, versículo 1. Não é pecado casar. Mas quando casa, toma essa decisão, tem que ir até o fim. Até que Deus, através da morte, separe. Nós já pensamos, muita mulher briga, eu já me arrependi quantas vezes de ter me casado. Por causa disso, por causa daquilo. Porque não é fácil. É uma cruz a ser carregada. É uma cruz. O casamento é uma cruz. Votos. Dirigindo-se aos noivos, o ministro dirá: como sinal de sua união como esposa e esposa, segue-se na mão um do outro. Eu já li isso aqui. Dirigindo-se a noivo, o ministro perguntará: você aceita essa mulher cuja mão você está segurando como uma legítima esposa? Promete solenemente diante de Deus e deixa testemunho amá-la, honrá-la e consolá-la e mantê-la fiel a ela, cumprindo-se com todos os deveres de um esposo para com a sua esposa, enquanto Deus lhe concede a vida? O noivo responderá sim, aceito, prometo. Dirige-se à noiva, o ministro perguntará: você aceita este homem cuja mão você está segurando como seu legítimo esposo?
Promete solenemente diante de Deus e desse testemunho, amá-lo, honrá-lo e consolá-lo, mantendo-se fiel a ele, cumprindo com todos os deveres de uma esposa para com seu esposo, enquanto Deus lhe der vida e conceder vida, o noivo vai responder sim, aceito, prometo. Se o noivo vai entregar uma aliança à noiva, o ministro antecipadamente dá a mão do noivo, dirigindo-se a ele, o ministro lhe perguntará, o noivo, você entrega esta aliança a fulana como penhor e prova de que está recebendo como sua legítima esposa, como sinal de amor, como puro e sincero de que você irá amá-la e cumprirá fielmente os votos sagrados que você fez a ela? O noivo vai responder sim. Dirigindo a noiva, o ministro perguntará a ela, você aceita essa aliança da parte de Deus, fulana? A quem está recebendo como seu legítimo esposo, como prova e penhor de amor verdadeiro e de que cumprirá fielmente os votos sagrados que você fez a ele? Ela vai dizer sim. O ministro devolverá as alianças ao noivo, solicitando que ele a coloque ao dedo da noiva e dirá aos dois. Seja este o selo de sua fidelidade, multa do amor que vocês sentem um pelo outro, da lembrança desse sagrado celebração e dos sacrossantos laços matrimoniais, pelos quais vocês estão se unindo em matrimônio até que a morte os separe.